Vamos começar, afinal, falando de Lukács e Agnes Heller. Eu resolvi juntar esse assunto atual chamada pandemia, né, do Covid-19 com a crise do petróleo, a nova crise do petróleo, e a questão ontológica do ser social, como colocada em Marx, e que agora desponta, né, nesse momento de mudança de paradigma social, como uma questão central, né, para nós compreendermos não apenas a necessidade de mudança, mas o que está aí em jogo enquanto transformação das relações sociais como uma possibilidade concreta, né, dentro desse contexto de mudança de paradigma. E tudo que já vem acontecendo nos últimos anos, e principalmente do ano passado para cá, com relação a uma nova ordem mundial, né? Nós estamos acostumados a chamar de nova ordem mundial a tal da globalização, né? Mas, na verdade, uma nova ordem mundial, até nem poderíamos estar utilizando esse título, né? Porque nós vamos precisar fazer aí uma distinção conceitual, né? Então, poderíamos chamar de nova ordem ecológica, socialista, por exemplo, né? De qualquer forma, eu quero trazer aqui, primeiro, o trabalho do Lukács, e depois da aluna dele, a Agnes Heller, com relação ao nosso ser social, né? O significado disso para Marx como eixo central da teoria dele, né, do materialismo histórico e dialético, a preocupação com esse ser social, né, o que significa isso para a questão histórica e política, né, da humanidade. Que Lukács sistematizou isso, né, nesse livro que eu mostrei aqui. Então, como nós não poderemos nunca nos realizarmos enquanto seres sociais, né, no modo de produção capitalista, com as relações capitalistas, né, de produção. Então, essa impossibilidade é questionada, né, pelos agentes da ordem burguesa, né? E nesse momento que a gente está vivendo, principalmente com o surgimento, né, o ressurgimento desse novo nazifascismo, né? E aqui no Brasil a gente está vivendo isso intensamente, né? Então, essa questão do caos cognitivo, né, que eu me propus a enfrentar aqui nessas lives, agora está no auge, né? Não é só mais uma questão de dificuldade de enxergar a realidade, né,
a informação e a contra-informação, essa guerra de narrativas, né, midiáticas. Então, há uns 3 dias atrás, eu tive um insight, né, e vim meditando, amadurecendo as ideias, tentando discernir os nexos e fazer as mediações sociológicas, né, corretas. E hoje eu acho que eu estou mais ou menos pronta para trazer essa realidade, né, à tona. Já vinha acompanhando aquela movimentação dos grandes bilionários autodenominados filantropos, né? E as conferências, já me referi aqui a elas, o Varoufakis, né, do Syriza, o grego, e Ladislau Dalbor, aqui o economista, o professor, que frequenta essas conferências, já falei disso aqui outro dia. O que se discute a nível internacional nessas conferências? Mudança da ordem mundial. Isso está já rolando há 1 ano, mais ou menos. E o que significa isso na prática, né? Criação de um fundo para que cada cidadão do mundo tenha uma renda mínima de sobrevivência para girar a economia novamente que está estagnada. O meu insight se refere à seguinte questão. Nós tivemos aí, quase ao mesmo tempo, né, a questão do surgimento da epidemia do coronavírus na China, né, depois se expandindo pelo mundo, e a queda nos preços do petróleo devido a uma divergência da OPEP, primeiro com os Estados Unidos, com a questão lá do petróleo deles, né, e a questão da Rússia com a OPEP. Então, em resposta à negativa russa, a OPEP baixou o preço do petróleo e aumentou a produção. Isso desorganizou o mercado internacional completamente, foi suficiente. Junto com a epidemia, agora chamada pela OMS de pandemia, né, nós temos aí uma crise completa do sistema que eu chamo de economia estratosférica, né, baseada em capitais fictícios, né, como Marx chamou há 200 anos atrás. Né? O que é esse capital? Esse capital é um capital especulativo que não tem base na produção. Né? Ele vive de agiotagem, usura pura e simples. O capital usurário, que eu chamo da ótica da usura. Né? Isso vai acabar. Né? Isso tem que acabar e vai acabar e está acabando. O insight que eu tive uns 3 dias atrás é o seguinte: a luta que está colocada nesse momento, a nível internacional, é entre o capital especulativo, com base no petróleo, no petrodólar, né? E os interesses do capital ecológico, chamado de energia limpa. Então, alguns capitalistas são os mesmos, dos 2 lados. Mas aí tem uma questão central: como impor os investimentos em energia limpa a todo o mundo? Como fazer isso confrontando com os interesses do petróleo? E aí o insight, o choque. Quem viu o filme da Naomi Klein sabe do que eu estou falando. Quem não viu, veja, para entender melhor. É uma estratégia de mudança de regime, por exemplo, como aconteceu no Chile, no Pinochet, né? Onde essa estratégia do choque foi
foi feita como um laboratório, né, dessa estratégia. E isso é feito no mundo todo. Se dá um choque, cria o pânico e as pessoas aceitam qualquer coisa. Essa é a estratégia. Então, o coronavírus e o petróleo, né? Aí nós temos interesses de dois tipos de capital, né? Não é apenas voltar ao modelo keynesiano do Estado forte que vai bancar a saúde, não é só isso que vai acontecer. Para mudança de paradigma, precisa acontecer muitas outras coisas. E é esse confronto que a gente está vendo agora. Por isso que aumentou o nível do caos cognitivo. Por isso essa guerra completa de informações. Eu postei um estudo seríssimo do Global Research esses dias, essa semana. E ontem, ou hoje de manhã, o Facebook tirou do ar. Ele tirou duas postagens minhas do ar hoje. A doação para Chelsea, que está presa pelo imperialismo, né? A sócia lá do Assange, e uma campanha de doação para ela. Tirou do ar o pôster e tirou o artigo, um artigo sério, fazendo toda a análise da situação do corona, como é que aconteceu, como é que foi a referência lá à questão dos jogos militares que tinham norte-americanos com chineses, uma semana antes do primeiro caso de Covid em Wuhan, né, que eu já mencionei aqui, vinha toda uma análise da conjuntura toda, com relatórios de médicos, de todo tipo de cientista, um artigo imenso, o Facebook tirou do ar. Então, eu agora estou curiosa para saber de qual lado o Facebook está, entendeu? Se é do petróleo ou da energia limpa. Eu pensei que era do lado da energia limpa. Não, o pessoal lá da Greta, entendeu? Da Greta Thunberg, pois é. Esse pessoal aí é um capital muito poderoso, de filantropo, né? É esse capital que está querendo fazer a mudança de paradigma. Essa gente, ela tem um projeto de mudança da ordem mundial. E isso está se confrontando com o petrodólar, o esquema todo de financiarização que tem como base a exploração do petróleo. Na verdade, é uma briga entre duas fontes de energia, né? Uma sustentável e outra destruidora de tudo, né? Inclusive da gente, do ser humano. Então é isso que está acontecendo. Por isso eu linkei com Lukács e Agnes Heller. Por quê? O estudo sobre ontologia em Marx, né? O que é, afinal, esse ser social, se não todos nós unidos como sociedade, né? Planetária, habitantes desse planeta que já não aguenta mais tanta degradação, está dando todos os sinais já há muito tempo. A gente que mora aqui no campo, que trabalha com a terra, com os animais, a gente sente isso antes. Os sinais estão todos aí. Eu estou vendo mudança de estação de floração, desequilíbrio nas biotas, entendeu? Muita mosca varejeira, um negócio como eu nunca vi. Eu moro aqui há 46 anos ou mais. Eu nunca vi tanta mosca varejeira na minha vida, um negócio louco. Por quê? Estão matando os predadores das moscas, né? Já há algum tempo, com tanto agrotóxico, provavelmente, né? Então, esses interesses todos de empresas como a Johnson Johnson,
em todas as fármacos da vida, né, tem um grande interesse na pandemia de coronavírus, né? Esses capitais todos, eles estão sobrando, porque a crise do capitalismo é uma crise de excesso de capital acumulado que não tem onde botar, entendeu? E o sistema, que eu chamo de economia estratosférica, não dá mais conta dessa situação. Eu acho que a minha bateria está acabando, será? Ou é o sinal? Não sei, está acontecendo alguma coisa aqui. Bom, de qualquer maneira, para encerrar o vídeo, eu quero deixar aqui essa hipótese, né? E vamos acompanhar aí o que vem sendo feito, o que está acontecendo, para ver se ela se confirma. Mas provavelmente teremos aí uma grande mudança internacional, né? Vem aí muita grana para muito investimento em energia limpa, e se isso se confirmar, o meu insight está correto. Eu estou até feliz. É claro que isso não significa necessariamente que as relações sociais de produção vão mudar. Nós continuamos no modo de produção capitalista e provavelmente esse choque foi dado para manter as relações capitalistas de produção. Agora, numa outra ordem, com outros paradigmas, né? E agora depende da gente, né, se organizar e tentar avançar com isso, chegando à mudança das relações sociais. Se eu compreendo bem o realismo histórico e dialético, isso não é só possível, mas é necessário, porque sem a mudança das relações sociais, nós não teremos uma outra ordem mundial. Eu venho falando disso aqui e escrevo sobre isso há muito tempo, né? Então é isso. Se eu lembrar de alguma coisa, eu volto. Tá bom? Comentem. Beijo.